Então, nós vimos que quando uma partícula sai de um ponto para outro, ela vai descrever um arco de circunferência que, na realidade, representa sua trajetória. Esse arco de circunferência, ele é a representação da trajetória como grandeza linear, e ela vai ser definida pela grandeza angular e pelo raio da trajetória. Então, a gente usou a definição geométrica lá do ensino médio, que diz que o arco da circunferência, que é esse ΔS, ele é proporcional a r delta θ. Depois, a gente sabe que velocidade é a taxa de variação do espaço no tempo. Então, se a variação espacial, se esse arco ΔS, ele é proporcional ao raio e ao deslocamento angular, sempre lembrando que o deslocamento angular, ele tem dependência temporal, a derivada de r dθ dt vai nos dar o valor da velocidade escalar como sendo r Δθ sobre ΔT. Só que a gente viu que Δθ é o deslocamento angular, e o deslocamento angular pelo tempo vai nos dar a velocidade angular em função do tempo. Então, a gente tem o Δθ sobre ΔT como sendo a velocidade angular. E aí a gente pode escrever a função da velocidade linear com a velocidade angular a partir do fator r. Então, além disso, da mesma forma, né, a aceleração é uma função temporal que depende da velocidade. Como a gente tem aqui a relação de velocidade linear com velocidade angular, a gente pode escrever derivada de r ômega dt, o r no nosso caso é constante, então essa trajetória para o movimento circular, ela é constante, então esse raio aqui ele é um raio constante, mas se a gente tivesse que fazer a definição para uma espira, por exemplo, nessa espira o raio estaria variando com o tempo aqui, então a gente teria um valor de raio diferente para cada instante de tempo, que não é o nosso caso, então a gente está considerando raio constante. Quando eu derivo r ômega, o r é constante, a derivada de ômega em função do tempo. O ômega pode variar em função do tempo, se esse ômega aqui não for constante, então significa que vai haver uma aceleração angular não constante, que a gente usou a letra alfa para definir a aceleração angular. Então, quando o ômega não é constante, vai haver uma aceleração angular que também depende do tempo. Bom, é importante mostrar aqui também que se a velocidade ela depende do ômega e do raio, a gente pode escrever o ômega como sendo 1v sobre r, né? Então, se a gente pensa num disco com os pontos A e B, considerando que o disco se movimenta, então o ponto A ele vai descrever uma trajetória Δθ aqui, para a sua segunda posição, que eu chamei de a linha. A mesma coisa acontece com o ponto B, que tem a mesma velocidade angular ômega e se desloca de um ponto para o outro, se deslocando de B para B'. Embora esses dois pontos tenham se deslocado do mesmo valor Δθ, o deslocamento ΔS deles tem valor diferente. Então, a gente vai considerar aqui que a velocidade angular é a mesma para os dois. Como a velocidade angular é v sobre r, ambos têm raios diferentes e, portanto, as suas velocidades angulares também serão diferentes. Então, nós vamos usar os conhecimentos que nós temos sobre cinemática vetorial e a relação das grandezas lineares com as grandezas vetoriais, com as grandezas angulares, né? A relação entre a cinemática linear e a cinemática angular. Vamos aqui escrever, então, a equação de trajetória da partícula. Vamos imaginar que a partícula descreve essa trajetória circular, ela se encontra num determinado ponto P. Conforme o tempo, ela gira, então a gente pode dizer que existe um deslocamento angular θ que depende do tempo. Nós vamos considerar que o módulo do raio é constante e essa partícula, então, se movimenta. Então, para cada ponto nessa trajetória, conforme a gente já mencionou anteriormente, a partícula ela vai ter um valor de velocidade. Essa velocidade é uma velocidade vetorial, que também depende do tempo.
o vetor velocidade depende do tempo, mas conforme eu mencionei já no início da apresentação anterior, essa velocidade vetorial ela tem valores diferentes porque a direção e o sentido do vetor velocidade são diferentes. O módulo da velocidade pode ser igual ou não, tá bem? Então, esse valor do módulo de velocidade, mesmo que ele seja constante, a gente não pode dizer que os vetores são iguais. Bom, com aquela ideia dos vetores anteriores que eu mostrei para vocês, esse vetor R, ele é definido num espaço x e y, então a gente está trabalhando com movimento bidimensional, em duas dimensões, né? O vetor R, ele é uma função do tempo. Eu disse para vocês que ele tem um módulo constante, porque a gente vai trabalhar com módulo constante. Eu vou dizer que a direção dele é uma direção própria, ou seja, o vetor R, ele se encontra nessa direção própria. Só que se a gente for olhar para a partícula em cada posição dessa aqui, em cada posição essa direção própria vai ser a mesma. Então, é muito mais conveniente para a gente que a gente faça a decomposição desse vetor no plano XY. Então, a gente vai ter uma decomposição em X aqui, peraí que eu vou desenhar o eixo Y também. O eixo Y tá aqui. Então, ao fazer essa decomposição, a gente vai ter componentes em X e Y. Então, ao decompor, então vamos escrever o vetor posição em X, que é esse vetorzinho aqui, e o vetor posição em Y, que é esse vetor aqui. Então, a gente pode dizer que o vetor R, ele pode ser decomposto como um vetor na direção de X, um vetor X e um vetor Y. Só que a gente, além disso, também sabe que esse vetor X, ele tá na direção que a gente chama de Y, mais um vetor Y, que tá na direção que a gente chama de J. Só que como a gente conhece o ângulo entre esses vetores, a gente recorre à decomposição vetorial, onde a gente tem um módulo de R aqui, o Y, o R é dependente do tempo, o Y depende do tempo, o X também depende do tempo, a gente não precisaria dessa dependência temporal para fazer análise desse triângulo retângulo, né? Mas vou fazer dessa forma para que vocês tenham sempre a ideia de que existe essa dependência temporal. Então, a gente sabe aqui que o seno do ângulo θ é o cateto oposto, y de t, sobre a hipotenusa, que é o r de t. Então, eu isolo o y de t e tenho que y de t ele depende do módulo de r. O módulo de r eu falei para vocês que é constante, então não vou nem colocar ele como dependência temporal aqui, não. O r, então esse é, na hora de isolar aqui, a gente vai usar r vezes o seno de θ de t. A mesma coisa para o caso do cosseno de θ, que é o cateto adjacente, que é o x de t dividido pela hipotenusa, que é r. Isolando aqui, a gente vai ter, então, que o x de t vai ser r vezes o cosseno do ângulo θ. Lembra que o cosseno do ângulo θ é dependência temporal. Então, eu posso escrever esse vetor r, ou seja, essa função r, que descreve a posição da partícula na trajetória circular em função do tempo, como sendo r cosseno de θ de t na direção de i, mais r seno de θ de t na direção de j. Então, esse aqui seria o vetor em duas dimensões para o movimento circular. Então, a gente está falando, além de um movimento em duas dimensões, a gente está falando de movimento circular. Bom, como a gente sabe que a velocidade é a derivada da posição em função do tempo, a gente vai fazer aqui a derivada temporal de r cosseno de θ de t na direção de i, mais r
seno de θ de t na direção de J. Então, para calcular a velocidade, a gente vai ter que fazer o raio é constante, vou tirar ele da derivada, vou derivar cosseno de θ de θ. Então, eu vou ter que fazer a derivada de cosseno, que é menos seno de θ de θ, vezes a derivada do argumento, pois o ângulo θ depende do tempo. Então, é a derivada da cadeia, que a gente tem que usar essa regra. Então, a derivada de θ de t dt. Isso na direção de I, o mesmo para a direção de J. R é constante, posso tirar ele da derivada. Como o R vai passar multiplicando, tá multiplicando tanto os termos em I quanto os termos em J, eu vou colocar ele para fora aqui, multiplicando os dois termos dentro desse parênteses. Na verdade, dentro do colchete, né? Mais o R que eu já tirei, derivada de seno de θ, que vai dar cosseno de θ de t, vezes a derivada de θ de t. Derivada de θ de t, dt na direção de J. Então, a velocidade em função do tempo, ela vai ser R, só que a gente já acabou de ver que a derivada de θ de t, ela é igual ao ômega de t, ou seja, a velocidade angular, tá bem? Então, a gente vai substituir esse valor de velocidade angular, como ela aparece multiplicando tanto os termos em I quanto o termo em J, vou tirar ela aqui do colchete, vou colocar o ômega de t aqui, multiplicando, então, o seno de θ de t na direção de I, mais o cosseno de θ de t na direção de J. Nem o seno nem o cosseno, eles são fatores trigonométricos, então eles não têm unidade. Então, eu posso dizer que isso aqui representa uma direção. Então, vamos fazer análise de quem seria essa direção. Vou pegar esse desenho aqui. Vamos fazer aqui, então, uma análise das direções. Lembra que eu disse para vocês que o raio da trajetória ou equação de trajetória, R de t, ela estava na direção de R. A gente chamou isso de direção R própria. Como a posição depende do θ, o que a gente fez? A gente decompôs o R nas duas direções aqui. Então, a gente ficou com uma componente R cosseno de θ de t nessa direção e R seno de θ de t nessa direção. Então, a gente representou o vetor R como sendo R cosseno de θ de t na direção de I, mais R seno de θ de t na direção J. Então, a gente teve R, vou colocar o R para fora aqui porque é comum para os dois, né? Seno de θ de t. Peraí que isso ficou muito ruim. Vou colocar aqui o R vezes o cosseno de θ de t na direção de I, mais seno de θ de t na direção de J. Bem, lembre-se que a gente falou que o R, ele era um módulo de R na direção própria de R, que é essa direção própria, certo? Que muda com o tempo. Então, isso aqui seria uma função que muda com o tempo. Quer dizer, o versor muda com o tempo, né? O que eu quero mostrar para vocês é que essa parcela cosseno de θ na direção de I mais seno de θ na direção de J é o próprio versor R de t. Né? Então, se a gente vem aqui e decompõe esse vetor aqui, a gente vai ter um R positivo, né? Um cosseno de θ e uma coordenada positiva também em seno de θ para cada posição de R. O que eu quero mostrar para vocês é que se a gente tivesse feito a decomposição do vetor velocidade aqui nos eixos de coordenadas, também x e y, né? Nesse caso, o y aqui e o x tá aqui. Aqui a gente tinha feito x e y. A gente continua com as coordenadas x e y.
Elas estão deslocadas no espaço, mas eu tô querendo só olhar para a dimensão delas. Então, se eu pego a velocidade para a partícula nesse ponto, com essas coordenadas, seno de θ e cosseno de θ, quais seriam as coordenadas do vetor velocidade? Então, teria uma componente da velocidade nessa direção aqui, com sentido negativo de x, e ainda assim com sentido positivo de y. Então, eu teria aqui. Vou tirar o vetor r daqui. Então, vou decompor essa velocidade. Velocidade v, vetor velocidade v, vai ter como componente v em y, vai ter como componente vx. Só que se a gente utiliza as relações trigonométricas, esse ângulo θ aqui, ele será o mesmo desse ângulo θ. Se a gente estivesse considerando a velocidade nesse ponto aqui, vamos supor que isso aqui fosse o V0. V0 faz um ângulo de 90 graus com o raio da trajetória. Quando θ é igual a zero, o V0 está exatamente no eixo Y. Conforme a partícula começa a se deslocar, o ângulo V0 começa a se distanciar do eixo Y. Então, esse ângulo aqui entre o V e o Y é o próprio θ. Quando θ é zero, o V0 faz um ângulo zero com o eixo Y. Conforme o ângulo θ aumenta, conforme esse ângulo θ aumenta, a distância do V0 com relação ao eixo Y aumenta. Então, esse aqui é o valor de θ. Então, no caso, quando a gente faz decomposição dos vetores, o cosseno do ângulo θ é o Vx. O cosseno do ângulo θ, ele vai ser o Vy sobre a hipotenusa QV. Então, a gente vai ter uma projeção em Vy como sendo V cosseno de θ, enquanto o Vx vai ser a projeção de V seno de θ. Só que nesse caso, o Vy está apontando no sentido que a gente chama de positivo. O Vy está no positivo, né? No eixo positivo, enquanto o Vx está aqui no eixo negativo. Então, V de x vai ser menos V seno de θ. Então, se nós fôssemos escrever o vetor velocidade, ele seria V cosseno de θ, menos V seno de θ na direção de I, mais V cosseno de θ na direção de J. Então, se a gente isola V aqui, a gente vai ter menos seno de θ na direção de I, mais cosseno de θ na direção de J. De novo, o seno e o cosseno não têm dimensão, então eles podem ser usados para ajudar a representar o versor que define a velocidade. Ou seja, sempre que a posição for descrita por essa expressão, a velocidade será descrita por essa expressão. Menos seno de θi mais cosseno de θj, menos seno de θ na direção de I mais cosseno de θ na direção de J, nos dá a direção da velocidade, a direção própria da velocidade, que depende do tempo. Então, para cada ponto, o sistema vai ter uma velocidade diferente, mas essa representa a direção da velocidade. Então, quando a gente vem para essa expressão, menos seno de θt mais cosseno de θt, um na direção de I e na direção de J, tudo isso aqui nos representa a direção do versor V. Então, a gente pode reescrever essa expressão como sendo V de t vai ser igual a R vezes o ômega de t vezes a direção própria da velocidade. Tá bem? Então, a gente pode descrever o vetor velocidade tanto pelos ângulos e as direções nos eixos de coordenadas x e y, ou i e j, assim como descrever ela pela sua coordenada própria, onde essa coordenada própria, que é uma dependência temporal, é definida através dos ângulos θ de t, tanto na direção de I quanto na direção de J. Então, essa equação de V de t, ela é correlacionada com essa equação de R, de direção de R.
Enquanto a equação de velocidade, que eu usei pretinho aqui, né? De posição e de velocidade. Tá bem? E o mesmo a gente pode fazer quando for fazer o cálculo da aceleração. Então, para fazer o cálculo da aceleração, a gente vai usar essa equação de v de t, porque a gente sabe, vou até pôr aqui para baixo, que a aceleração ela é a taxa da variação da velocidade no tempo. A gente está falando de vetor. Mas a gente acabou de calcular a equação de velocidade. Então, a gente vai fazer a aceleração, vai ser a derivada temporal de R de ômega t menos seno de θ de t na direção de I, mais, aí eu vou separar as duas aqui para facilitar na hora de fazer a derivada, R vezes ômega de t vezes o cosseno de θ de t na direção de J, tá bem? Então, o raio é constante, porque a gente está usando raio constante, então eu vou tirar ele aqui da derivada. Aí vai ser, ômega depende do tempo, então essa é uma função dependente do tempo. E seno de θ dt é uma função trigonométrica que depende do tempo. Então, a gente vai fazer a derivada da primeira, d ômega dt, vezes a não derivada da segunda, menos seno de θ de t, isso na direção de I, mais a não derivada do primeiro termo, dt, vezes a derivada do segundo termo, derivada de cosseno, de seno é cosseno. Isso na direção de, ainda na direção de I. Agora vou ter que fazer aqui embaixo. Mais, o raio eu já tirei, né? Então, o raio continua valendo para os dois termos, tanto o termo em I quanto o termo em J. Derivada do primeiro termo, d ômega dt, aqui faltou o termo dt, d ômega dt, vezes a não derivada do segundo termo, que é o cosseno de θ de t, tudo isso na direção de J, mais a não derivada do primeiro termo, d ômega, vezes a derivada do segundo termo, que a derivada de cosseno vai dar menos seno de θ de t, tudo isso na direção de J, mas eu esqueci da derivada do d ômega, né? Quando eu faço, não derivei ômega de t, fazer a derivada do cosseno de θ, que vai dar menos seno de θ, vezes a derivada do argumento, que é o d ômega de t dt. E eu esqueci de fazer isso no termo em I também. D ômega dt, derivei ômega, não derivada do seno de θ, aí depois a não derivada de ômega, vezes a derivada de menos seno de θ, que dá menos cosseno de θ, vezes a derivada do argumento aqui, que é o dθ de t dt, na direção de I. Então, a gente tem um termo na direção de I, todo esse termo também na direção de J, temos dois termos na direção de I e dois termos na direção de J. d ômega dt é a aceleração angular. dθ dt é a velocidade angular. Então, d ômega dt é a aceleração angular e o dθ dt é a velocidade angular. Então, vamos arrumar essa expressão. Então, a aceleração ela vai depender do tempo, um fator de R, que multiplica alfa de t, então a gente vai separar aqui alfa, vou devagarzinho, depois eu vou organizar o que está na direção de I e o que está na direção de J separadamente. I mais ômega de t vezes ômega de t, que vai dar ômega ao quadrado de t, menos o cosseno de θ de t
também na direção de I. Então, esse termo todo na direção de I. Deixa eu colocar um colchete aqui. R alfa mais o alfa de T, cosseno de θ T na direção de J, mais o ômega ao quadrado de T menos seno de θ de T, também na direção de J. Agora, eu vou separar o que tem componente alfa, que é a aceleração angular, que é esse termo aqui, junto com esse termo aqui, e os termos de ômega ao quadrado separados aqui. Então, vamos colocar aceleração, vou começar com ômega. Então, vou fazer R, ômega ao quadrado, que é uma função do tempo, multiplicado por menos cosseno de θ de T, menos o seno de θ de T, isso aqui na direção de I, isso aqui na direção de J, mais o termo R, alfa de T, que multiplica menos seno de θ de T na direção de I, mais cosseno de θ de T na direção de J. Então, essa direção menos seno de θ de T mais cosseno de θ de T, ou seja, menos seno de θ de T mais cosseno de θ de T, era a direção da velocidade. Então, a aceleração aqui, ela é composta por um termo, por esse termo aqui, que tem a mesma direção da velocidade. Então, até vou escrever esse termo primeiro, R alfa de T na direção de V. Mais um termo que tem o quê? Menos cosseno de θ, eu vou tirar esse sinal de menos aqui e vou colocar ele para fora. Então, eu vou colocar aqui um sinal negativo de R ômega ao quadrado de T, cosseno de θ na direção, cosseno de θ de T, seno de θ de T, essa direção cosseno de θ, seno de θ, era a direção do raio. Direção e sentido do raio. Então, a gente tem esse componente aqui da aceleração na mesma direção do raio, só que em sentido oposto ao raio. Então, se a gente for olhar lá no nosso diagraminha, esse valor ele vai estar apontando para cá. Então, esse termo da aceleração, que eu vou dizer que é a aceleração radial, ela está apontando para dentro. E esse termo de aceleração que está na mesma direção da velocidade é a aceleração que eu vou chamar de tangencial. Então, eu tenho a aceleração total do sistema composta por uma aceleração radial mais uma aceleração tangencial. Então, a aceleração é composta por essas duas acelerações. Se a gente fosse somar um vetor, esse vetor ele seria um vetor dado pela soma das duas componentes. Mas vamos analisar aqui de novo. R alfa é o quê? A gente viu que a aceleração tangencial, né, ela é proporcional a R vezes alfa. Então, aqui a gente vai chamar isso aqui de aceleração tangencial. Tá na direção de V. E esse segundo termo aqui? R ômega ao quadrado. O ômega, a gente sabe que o ômega é igual a V sobre R. Se eu substituo o ômega aqui, isso aqui vai nos dar V quadrado sobre o R ao quadrado. Quando eu corto R com R, a gente vai ter que esse R ômega ao quadrado é V quadrado sobre R. E aí, para quem não se recorda no ensino médio, V quadrado sobre R é aquela aceleração que a gente chamava de aceleração centrípeta. Então, a aceleração total de um movimento circular, ela vai ser dada por uma parte de componente tangencial mais uma parte de aceleração centrípeta. Onde a aceleração centrípeta, ela aponta na mesma direção do raio, que a gente acabou de ver aqui, na mesma direção de raio, no entanto, no sentido oposto do raio. Então, se a gente definir o raio como sendo um vetor que apontava da origem das coordenadas aqui para a posição da partícula,
A aceleração centrípeta é a que aponta no sentido contrário. Em outro caso também, se a gente fosse considerar que o movimento circular uniforme, ou seja, não existe aceleração angular, porque a velocidade angular é constante, a aceleração tangencial também seria nula, e a única componente da aceleração seria essa componente de aceleração centrípeta, tá bem? Então, essa aqui seria a equação horária de posição de aceleração para esse sistema.